envolvente, pra alegrar o ambiente, tem o toque musical. Você agita, participa e comenta, se diverte, não esquenta. Se o seu time perdeu ou ganhou, a hora é essa, sua sorte está chamando. Só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, se segura na cadeira. Vem pra cá, se ajeite no sofá. É pra já, quero ver você em casa. Participar, o Manduca tá no ar. A bola rola, leve e solta por aqui, oh. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade. A nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Deus existe. Boa noite, amigos do Esporte por Esporte. Estamos no ar para falar de muito futebol, falar do Santos Futebol Clube, que inscreveu mais 3 jogadores na sua lista para o Paulistão. Ainda restam 4 vagas, acho que inscreveu 4 jogadores, na verdade, né? 3 contratados, nós vamos falar sobre isso. Ainda restam 4 vagas para terminar essa lista de atletas que a federação permite. Atualmente, apenas 28 jogadores por equipe. Temos também o jogo do Corinthians, jogo da Copa do Brasil, jogo do São Paulo pela Copa do Brasil na quinta-feira, o Palmeiras que se prepara, a Portuguesa Santista que joga nesta quarta-feira em Eurico Mursa contra a Catanduvense. Então temos muito que conversar nesta noite de terça-feira. E ao meu lado, para fazer esse programa, nós temos na ponta esquerda o nosso querido Fábio Leão. Fábio Leão que daqui a pouco traz as suas novidades. Ao seu lado, o Paulinho de Brito, que também vem com todo o seu repertório. Na meia direita nós temos o querido Volney Lima. Volney Lima, nosso triatleta, corredor, sabe tudo de atletismo aqui da Baixada Santista e vai falar também sobre futebol. E nós, com certeza, vamos fazer uma noite agradável para você. Lembrando que o nosso querido Armando Gomes está passeando, está na Argentina, no Uruguai, passeando de navio. E nós estamos aqui segurando a onda com toda a equipe de produção, as câmeras, fazendo o possível para poder continuar esse programa que está no ar há 25 anos. E eu já pego o primeiro destaque exatamente com o Fábio Leão. Boa noite, Fábio Leão. Traga suas novidades. Boa noite, Flávio. Boa noite aos amigos da mesa. Boa noite, amigo ligado na Santa Cecília TV. O Santos ganhou aí um desfalque de última hora. O Renato acabou sentindo uma lesão na panturrilha da perna direita no treinamento de ontem e desfalca a equipe no jogo de domingo contra o RB Brasil, 11 horas da manhã, no Paulo Machado de Carvalho. O Renato, que tem 37 anos de idade e foi o único jogador do elenco que atuou em todas as partidas do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele fica de fora, né? O que não é normal, né, para o Renato e também uma coisa excepcional, levando-se em conta a idade do jogador. O Renato que se cuida, né? Ele tem, assim, um excelente biotipo, um jogador que como o Zé Roberto, né, vai ter uma longevidade no futebol. Acredito que o Renato tenha condições de jogar até com mais de 40 anos, como o Zé Roberto também tem essa condição atual. E o Renato é um desfalque importante para o Santos. O provável substituto do Renato, né, não foi confirmado ainda pelo técnico Dorival Júnior, porque ainda outros treinamentos acontecerão no decorrer da semana, mas o provável, natural substituto, o Léo Cittadini, né? E o Renato não corre só o risco de ficar de fora dessa partida contra o RB Brasil no domingo. Corre também o risco de não atuar no Clássico Sansão no dia 15 de fevereiro, aqui na Vila Belmiro. Então o Renato pode ficar ausente aí de pelo menos 2 jogos com o Santos. Em contrapartida, o técnico Dorival Júnior ganha 4 novos jogadores para a disputa do Campeonato Paulista e já se colocam à disposição, já que hoje foram inscritos o goleiro Vladimir e os 3 reforços, o Kaique, o Kleber, zagueiro, e também o Bruno Henrique. Esse eu acho que ainda não deve atuar, porque está, né, entrando ainda, se recondicionando fisicamente. O Kleber, quem sabe, já até pode jogar como titular, e acredito que será o titular ao lado do Lucas Veríssimo na partida
contra o RB Brasil. Restam ainda 4 vagas, são 28 inscritos. Lembrando que Ricardo Oliveira e David Braz, machucados, não atuam nesse domingo, ainda não foram inscritos, mas deverão ser inscritos. O outro jogador que ainda não atua é o Vladimir Hernandes, que não teve o seu nome ainda escrito no BID, também deve ser inscrito no Campeonato Paulista, e aí restará apenas uma vaga. E a boca pequena, nos bastidores, muito se comenta que essa 28ª vaga, né, o inscrito será o jogador Tassiano. Só para deixar bem claro, no Campeonato Paulista, um jogador pode substituir um outro jogador, mesmo que a lista já esteja fechada em caso de lesão, e também na fase eliminatória. Poderá haver 4 substituições. Então, vamos supor aí, dar um exemplo, Emiliano Vecchio não foi inscrito nos 28, mas por um acaso o técnico Dorival Júnior acabou optando por sacar um dos 28 atuais e colocá-lo na fase de classificação, o Santos chegando até a fase eliminatória. Então, isso pode acontecer sim no Campeonato Paulista. A lista pode ser encerrada, mas pode ser mudada em caso de lesão e nas fases eliminatórias. O Santos que joga contra o RB Brasil, buscando mais um bom resultado depois da grande vitória diante da Linense. Daqui a pouco eu falo sobre o preço dos ingressos, lembrando que o mandante é o RB Brasil e os ingressos variam de R$ 40 a R$ 120 os ingressos para o jogo do próximo final de semana. Valeu, Fabinho. E o Renato, com 37 anos, ter jogado todas as partidas em 2016, realmente é impressionante. Agora preocupa, porque panturrilha é um músculo que realmente incomoda bastante aos atletas, e quando pega não é fácil não. Bem, agora o Paulinho de Brito vai dar o seu destaque, mas antes eu queria anunciar o nosso parceiro Pantera. O Pantera, que é a troca de óleo da galera, que fica ali na Carvalho de Mendonça, número 448. Nacionais e importados, lubrificantes de todas as marcas. Material de limpeza para o seu veículo é no Pantera, a troca de óleo da galera. Um grande abraço ao nosso querido Pantera, que está sempre prestigiando o programa, nos assistindo. Viaja com o Santos para tudo quanto é lugar. Então, um grande abraço ao Pantera. Paulinho de Brito, muito boa noite a você. Boa noite, Flavinho. Boa noite aos componentes da mesa e uma boa noite especial para você, telespectador do Esporte por Esporte. O destaque vai para o torneio Pé no Chão, que é organizado pela Liga Vicentina de Futebol Amador e também é conhecido como Libertadores da Vale. E por que tem esse codinome? Por que o nome Pé no Chão? Pé no Chão porque eu jogo descalço. Ah, entendi. Nunca chegou a jogar na Várzea descalço, né? Já foi direto profissional, né? Eu não cheguei a jogar porque eu já comecei... Eu joguei na praia, né? Comecei no Tamoio Praia Clube com 10, 11 anos, aí fui pro Portuários, aí já vesti chuteira. Do Portuários eu fui pro Santos com 14 anos de idade. Tu não chegou a disputar campeonato? Não cheguei a jogar, não. É que no meu tempo de garoto a gente jogava em time de bairro, a gente jogava descalço. Depois já Campeonato Vicentino jogava calçado, mas em função talvez da crise. Mas, não obstante esse fato, é um torneio que reúne, por isso que tem esse codinome de Libertadores da América, que reúne as melhores equipes de Santos e de São Vicente. E o Floresta, lá do Morro dos Ilhéus, que é da cidade de Santos, no último sábado sagrou-se campeão ao derrotar o Cruz do Jockey pelo placar de 2-1. Jogo bastante parelho, foi um jogo realmente belíssimo, a torcida compareceu e compareceu como torcida de Várzea. Interrompeu por 2 vezes e Várzea, você sabe como é que é, se não tiver isso aí, não é Várzea. Mas o público compareceu lá na Arena Catarina, também conhecida como Canto do Rio, que fica ali ao lado do Dondinho, e o time do Cruz do Jockey, embora tenha sido vice-campeão, valorizou bastante o time do Floresta, que aos 18 minutos, com o Aleph, recebeu a bola dentro da grande área com muita categoria, tipo o Vitor Bueno, bateu o rasteirinho no canto, fazendo 1-0. Aos 27, o Cruz do Jockey empatou com o Jefferson. E no segundo tempo, aos 17 minutos, o jogador Davizinho acabou fazendo o segundo gol e decretando o título para a equipe do Floresta, que já começa a ser criada aí uma certa rivalidade entre Santos e São Vicente. Nos 2 últimos anos, as equipes de Santos acabaram conquistando esse campeonato, desde que foram convidadas. O ano passado foi a equipe do Dário Capela que venceu o todo-poderoso Galo do Catiapó, que é do meu bairro. Já ganhou esse campeonato por 5 vezes, assim como o Cassino, que também é do Catiapó, ganhou por 4 vezes.
mas está tendo uma certa hegemonia agora das equipes de Santos. O Dari Capela foi campeão ano passado e agora o Floresta, e, portanto, criando essa rivalidade que eu espero que seja sadia, que não ultrapasse as 4 linhas. O segundo destaque vai para a equipe da Portuguesa Santista, que amanhã joga contra a Catanduvense. É sempre bom ressaltar que a Portuguesa estreou com vitória contra o Marília, depois empatou com o Rio Branco. Eu acho que poderia ter conquistado 3 pontos se não fosse o gol que o Fernando fez um gol, infelizmente anularam, eu acho que, ao meu ver, um gol legítimo, e agora joga contra a Catanduvense amanhã às 20 horas e precisa ganhar. Eu acho que é imprescindível, Flavinho, ganhar em casa. Campeonato, você foi profissional de primeira divisão, mas campeonato de segunda divisão, que na verdade é a quarta, A3 e A2, jogos em casa são imprescindíveis você conquistar 3 pontos para poder sonhar com a ascensão. Jogar lá fora e empatar, como empatou com o Rio Branco, ou perder, é natural. Agora, em casa, tem que fazer a lição de casa perfeitamente e ganhar para ter possibilidades reais de classificação, de ascensão para a série subsequente, que no caso da mais briosa é a série A2. E, como diria o grande Orlando José, amanhã todos os caminhos nos levam para onde? Urico Mursa. Espero que a torcida compareça. Parece que até às 12 horas o ingresso vai custar R$10. Vamos comparecer para prestigiar a equipe da Portuguesa Santista, que tem 4 jogadores ali que poderiam fazer parte de qualquer time de primeira divisão. O Washington, que já é o artilheiro, o Lucas Lino, que é um belíssimo jogador, é jovem, o Ricardinho, que já é veterano, é bom de bola, e esse garoto Fernando. E ainda tem o Adiel, que é muito bom de bola, que está na reserva, e o garoto Eric Mamer, que também é um jogador velocista, joga de cabeça em pé, jogadores que poderiam ser observados por times da primeira divisão. E você citou os 4 de ataque, né? O Ricardinho, que é o meio avançado, e os 3 atacantes, o Fernando, o Washington e o Lucas Lino. E só para complementar, o Carlos Alberto, que jogou no lugar, que era do Santos, que fez um belíssimo campeonato ano passado, ele não jogou a primeira partida, e o Pedro foi expulso, ele entrou e, infelizmente, é o titular, porém, sofreu uma contusão, por consequência, não joga amanhã. E que a torcida realmente compareça em Urico Mursa, Portuguesa e Catanduvense. Eu tive o privilégio de jogar nas 2 equipes. Na época, as 2 equipes eram primeira divisão. Catanduvense em 1989, faz tempo, né? E a Portuguesa 1996. Épocas boas. E ao meu lado, o Leonardo Fontes vai dar o seu destaque para a Churrascaria Tertúlia. A Churrascaria Tertúlia, que fica ali na ponta da praia. Um grande abraço ao Fernando, ao Paulo Nunes, ao Ricardo, a toda a equipe que atende sempre com muita simpatia. A você que pode ir lá e saborear uma deliciosa carne, costela, cupim, carrezinho de carneiro. É maravilhosa a Churrascaria Tertúlia. Um preço melhor de segunda a sexta. E, como dizia um ponta direita lá na Catanduvense, o Carlyle, o prazer não tem preço, é o preço do prazer. Então vá no Tertúlia e gaste um dinheirinho que você vai ficar muito feliz. É ou não é, Leonardo Fontes? Boa noite e o seu destaque, por favor. Boa noite, Flavinho. Antes do destaque, vou dar uma informação aqui, porque até pela curiosidade, né? Eu estou acompanhando aqui via Twitter, né? O Atlético Tucumã da Argentina foi jogar com o El Nacional do Equador. E só que eles, como tem altitude, né? Em Quito, eles pegaram um avião em cima da hora e não conseguiram chegar para o jogo. Então, aquela estratégia de não sentir a altitude. Não sentir a altitude, o voo atrasou 3 horas. Pelo amor de Deus. A Conmebol deu 1 hora para o Atlético Tucumã da Argentina chegar ao estádio. Agora a gente acabou de receber umas imagens aqui do ônibus andando a mais de 100 por hora para chegar no estádio, com os batedores atrás, numa velocidade enorme. Mas vai ter o jogo, o El Nacional do Equador foi muito elegante, vai emprestar uniformes alternativos à equipe argentina, que não conseguiu chegar nem com os uniformes. Não pegaram a mala no avião? Pegaram nada. Eles vão jogar com o uniforme do El Nacional, ou de algum time de lá que eles conseguiram arrumar, numa Libertadores da América. Olha, só acontece isso em Libertadores. Como é que pode? Isso só acontece em Libertadores. Mas isso são estratégias das equipes. Né? Os times brasileiros também fazem isso. Se der um azar que nem hoje, acontece. Mas chega de manhã, chega à tarde. Acho que chega tão em cima da hora assim. Eu acho que geralmente eles viajam depois do almoço, viu, quando jogar à noite, viu, Leonardo? Não tenho certeza. A gente vai até depois dar uma pesquisada nisso. E desculpa te interromper. É muito curioso essa história. Mas eu trabalhei no Mojimirim. E lá tinha um preparador físico na época do profissional, eu era treinador do Sub-17. E ele tinha trabalhado muitos anos no Peru, que tinha altitude.
E eu perguntei sobre a questão dos times que viajam em cima da hora, se realmente funcionava. E ele dizia, olha, por experiência, nós já tentamos de todas as formas. De ficar, a melhor forma é você chegar uma semana antes, que daí você faz a adaptação. Adapta mas como isso é impossível, mas nós já tentamos chegar 2 dias antes, 3 dias antes, chegar em cima da hora. A melhor coisa, viaja um dia antes, chega no local, dorme e quem estiver mal não vai para o jogo. Isso é a melhor coisa, isso de um cara que trabalhou muitos anos lá na altitude. Isso o Zagallo tinha que ter aprendido em 98 com o Ronaldo. Não estava bem, não podia jogar. Mas em relação à altitude que você falou, todos os times têm feito, né? De viajar em cima da hora. Deu ruim aí para o Atlético Tucumã, mas parece que vai ter jogo. Óbvio que a preparação para um evento desse porte não vai permitir que o time se aqueça direito, se prepare direito, isso tudo você sabe que influencia bastante. Porque pela lei é WO. Pela lei era WO, já tinha passado a hora que a Conmebol deu 1 hora ainda, né? A gente sabe que tem contrato de televisão e tudo, tem que ter o jogo, era jogo do Sport TV, por exemplo, né? É jogo do Sport TV, daqui a pouco deve começar o jogo, mas então fizeram de tudo para ter o jogo, mas acho que se o Hino Nacional batesse o pé depois de 1 hora e dissesse não vai ter jogo, não vai ter jogo. Mas o pessoal do Equador ainda foi ali cordial e vai para a disputa contra o Atlético Tucumã, que tenta aí sua primeira Libertadores para a fase de grupos, né? Não tinha conseguido ainda essa classificação, como a gente tem uma Libertadores enorme hoje, vai conseguir. Só uma outra informação, notícia e destaque, né? O Corinthians pode desistir do William Potker, da Ponte Preta, hein? Acertaram toda a compra. O Corinthians emprestou o Luca e o Iago e o Potker viria depois do Campeonato Paulista, só que a Ponte vai colocar o jogador para jogar na Copa do Brasil. E aí o Corinthians não poderia depois utilizar o atleta. E o Corinthians, por isso, pode romper toda a negociação e, de repente, desistir do atacante Ponte Pretano. Lembrando que o Corinthians joga amanhã contra a Caldense que já teve na sua equipe jogadores da maior estirpe do futebol nacional, né? Como o Mauro, capitão da seleção brasileira, bicampeão mundial, Ailton Lira, que jogou no próprio Santos Futebol Clube, Casagrande e Flávio Antunes. Ah, pensei que você não ia citar meu nome. Eu Não, joguei na Caldense quando saí. O Corinthians joga pela Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Já trouxe esse destaque pronto para fazer essa gracinha no final? Joguei quando saí da Portuguesa Santista em 96. Você, Mauro Ramos de Oliveira, Não, Ailton Lira, Casagrande e Flávio Antunes. Esses são... E você sabe que lá o cara me chamou de Flávio Antunes, eu ficava louco da vida com ele. Porque quando eu cheguei você era Flavinho, né? Não, quando eu cheguei na Caldense, eu era o Flavinho, ex-jogador do Santos. Eu era conhecido um pouquinho no Brasil, não era um cracaço de bola, mas... E lá tinha um Flavinho, um menino de 20 anos. E aí o supervisor, o Feijão, você vai ser Flávio Antunes. O nome é bom, é forte. Eu falei, você tá de brincadeira, esse rapaz aí é um moleque. Eu Começou sou o Flavinho. agora, pô, eu que sou o Não, Flávio. mas ele já tá mais tempo na Caldense. Você vai ser Flávio Antunes aqui. E ele me chamava de Flávio Antunes, escalava, eu ia jogar como Flávio Antunes. Por isso que você tomou aquele terceiro amarelo para ficar em casa aquele dia, né? Mas se tu jogasse isso aí é outra hoje, história. Se Ah, tu outra história. jogasse hoje, é que tu pegou a época de grandes jogadores também, né? Se jogasse hoje era mais fácil. sempre- Hoje a qualidade técnica Olha, é bem Paulinho, fraquinha, infelizmente. Não, isso aí eu vou discordar de você, porque toda época é difícil. Viu? eu Toda acho- eu época acho que tem as não. suas dificuldades. Eu acho não é que fácil, não. hoje o jogador, infelizmente, não sabe dar um passe de 20 metros. Tem jogador que Deus que me perdoe. Né? Eu assistindo o jogo de futebol hoje, eu fico com sono. São poucos jogadores que... O time do Santos me atrai. E não obstante o fato de ser santista, eu já tenho que ver por obrigação que eu sou torcedor do Santos. Mas tem época que a gente sente sono, dorme. Entendeu? Infelizmente. Tá aí o Paulinho. Vamos lá falar com o Vonei Lima, que vai trazer o seu destaque para o seu coxinha. Você dá sono e para mim dá fome. E aí eu lembro do seu coxinha. O seu coxinha fica ali na Carvalho de Mendonça e você pode pedir a coxinha no copo, bolinhas de queijo, maravilha, e até churros no copo você encontra lá no seu coxinha. Seu coxinha fica na Carvalho de Mendonça 316 e você pode pedir pelo telefone 3385-9222. 3385-9222. Volney Lima, boa noite, o seu destaque inicial. Boa noite, Flavinho. Boa noite a todos. Agora é brincadeira, né, Flavinho? Ter perdido a posição pro Marcelo Veiga, aquele negócio, quem era banco de quem é uma coisa. Agora perder o nome pro Flavinho Perdeu de o lá, nome, né? aí é brincadeira, né? Essa daí você... Mas o cara tava Contou essa pra nós, né? o cara tava profetizando, vô, tá vendo? Porque quando eu parei de jogar, eu sabia que tinha que ser, quando eu comecei de treinador, tinha que ter 2 nomes. E quando eu vim pra televisão,
Aí a opção, primeiro tinha que que ter era? dois nomes? Flávio Teixeira, que é o meu último nome. Só que Flávio Teixeira já tinha o Flavinho Teixeira, que era preparador físico do Corinthians, e já pensou trabalhando aqui, iam falar que eu era filho do Marcelo Teixeira. E daí eu lembrei que o cara me chamaria de Flávio Antunes, falei, Flávio Antunes, Armando, pode botar esse nome. Ah, então tá certo, Flavinho. E com relação à participação do nosso telespectador, pode aqui interagir conosco, programa esporteporesporte.com.br. Você pode mandar seu e-mail, sua opinião, seu comentário e pode estar interagindo dessa forma conosco, como é o caso aqui do Ayan da Costa, ele é do Jardim Primavera, no Guarujá. Ele faz uma pergunta aqui que eu, sinceramente, não sei responder. Não sei se algum companheiro sabe. Mas é verdade se o Santos não está pagando o Atlético Nacional pela compra do Copete, que isso é uma vergonha. Como é que está essa situação? Olha, quer que eu responda? Sim. Com todo respeito ao telespectador, ele deve entender de peteca. O Copete fez 10 gols e foi um dos melhores jogadores no vice-campeonato. Não dá para falar que está pagando. Não, na verdade ele está questionando se o Santos pagou os direitos econômicos do Copete ao Atlético Nacional. Ah, eu já não sei responder. Eu pensei que fosse em relação ao futebol. Não ao futebol. Eu já ouvi essa informação também, não chequei ainda, não sei se é verdade ou não. Mas aconteceu uma coisa curiosa. O Atlético Nacional só aceitou vender o Berril para o Flamengo perguntando ao Palmeiras, porque o Palmeiras contratou o Guerra e pagou. E aí o Atlético Nacional consultou o Palmeiras para saber se o Flamengo pagava também os jogadores. Se o Palmeiras dissesse, não, o Flamengo não paga ninguém, eles não iam vender o Berril. Eu não sei se tem a ver com a situação do Santos, mas aí algum dirigente pode informar a gente aí. E o outro atacante chega ao Palmeiras, Léo? O Borja, olha, tem... Diz que já fez as malas. Metade da imprensa esportiva está cravando já. Hoje até acabei de chegar do programa da 105 FM. Em São Paulo, onde o Ricardo Martins cravou que o Borja já é jogador do Palmeiras, chega com salário de 350 mil por mês, 5 anos de contrato e uma compra em 11 milhões de dólares feita pelo Palmeiras. Na verdade, é Crefisa, né? Crefisa assina contrato amanhã com o Palmeiras, renova o patrocínio, amanhã meio-dia, e já queria apresentar o jogador. Então, a grande chance de ser verdadeira mesmo essa notícia. Ô, Leonardo, a gente vamos falar do Santos já. Mas já que você pegou esse gancho do Palmeiras, eu vou te fazer essa pergunta. Para a Nita Alimentos que está há 45 anos na Baixada Santista, ela é a famosa farinha de trigo da Nita. E também lá tem misturas para bolos, pães, panetones, tudo muito prático para consumidores e profissionais da panificação. A Nita Alimento, ela desenvolve sempre muitas novidades e tem um novo centro técnico que colabora no desenvolvimento profissional dos seus clientes. Nita Alimentos, 45 anos, produzindo momentos deliciosos a você. Leonardo Fontes, já que você entrou nesse assunto do Palmeiras aí, vale gastar esse dinheiro todo? Eu não digo nem dos salários, porque os salários até você paga salário alto para os jogadores. E 350 não está muito longe. Os salários até você gasta com atletas de alto nível, mas 11 milhões de dólares... no Borja e já tinha pago quanto no Guerra? O Guerra pagou 3,3 mais ou menos, 3 milhões e 300 de dólares. 10 milhões de reais. Você acha que vale o investimento? Eu acho que no Borja vale mais do que no Guerra, né? O Guerra tem 31 anos, 10 milhões de reais é bastante dinheiro. O Borja são 23 anos, né? O Borja tem 23 anos, pode ter valor de revenda. E, assim, eu posso analisar a questão do jogador, né? O jogador fez um ano em que ele demonstrou que tem características de grande jogador, né? Velocidade, habilidade, domínio de bola. Além de fazer gol, você viu esses detalhes dele? Tem todos esses detalhes, pode ter certeza. Porque tem centroavante que faz gol, né? da segunda divisão Tem centroavante que faz gol, e daí depois o Leandro Damião fazia gol, daí é o goleador. Mas tem que analisar, além de fazer gols, se ele tem qualidade. Não é esse tipo não, Flavinho. Eu posso falar até tranquilamente, porque quando o Leandro Damião chegou à seleção brasileira, cansei de falar aqui que era um absurdo. Era um jogador que tinha dificuldade para domínio de bola, um jogador que chutava de qualquer jeito, não se equilibrava para fazer um chute. O Borja não, o Borja tem qualidades, eu não sei se vai dar certo ou não, isso é outra história. Mas a velocidade, a parte de se mexer dentro da grande área, sair da grande área e jogar quando precisa jogar fora da grande área, a habilidade e aí o faro de gol também é realmente de potencial muito grande. Agora, o que eu fico impressionado é o seguinte, né? Você tem, no Brasil, se gasta tanto dinheiro com pessoas que trabalham no futebol, certo? Então, muita gente ganha para isso. E
sabemos que o cenário hoje na América do Sul favorece os clubes brasileiros pela diferença, independente da crise aqui, a situação financeira dos clubes brasileiros é muito melhor que a dos outros times sul-americanos. Então, tanto assim que você consegue aí estar trazendo vários jogadores aí de vários países para o futebol brasileiro. E como ninguém acaba enxergando um atleta que a Colômbia é um dos países em que se tem bom futebol, todo mundo sabe disso, o atleta é destaque na segunda divisão, tanto assim que estava preparado, porque rapidamente se adaptou a uma equipe e foi campeão da Libertadores. E não tem... Para que servem os olheiros brasileiros? Para que servem aqueles que teriam que estar monitorando tudo? Porque você só vê depois que o atleta estoura num time grande, depois que ele aparece, um time grande que eu digo, dos seus países, aí fica fácil, né? Você está contratando o jogador, aí todo mundo vê, não precisa ser olheiro. Aí nós estamos lá, que acompanhamos, a gente está vendo também. Vôlei, mas às vezes é difícil o cara estar na segunda divisão e se apostar que ele vai chegar e vai dar certo. Eu acho que ele teve muita estrela, apesar de ter essa qualidade que o Leonardo acompanhou. Imagina quanto que não é um jogador de segunda divisão da Colômbia. Mas ele teve, então, o que eu estou falando, monitorar. O vôlei, sim, mas veja bem, um clube grande de futebol brasileiro, contratar um jogador de fora, a gente já tem um preconceito. Eu, particularmente, o Guerra, eu achei um absurdo, 31 anos, o que o Palmeiras gastou para contratar. E você, de repente, traz jogador e está na segunda divisão, daí a imprensa e a torcida vai falar, que é isso? Pois é, mas então eu acho que ele teve assim, foi a estrela. Que ele entrou e... mas ele teve a estrela de chegar num clube que estava disputando uma Libertadores e ele fez os gols decisivos. E aí, por isso que eu perguntei para o Leonardo. Além dos gols, ele tem a qualidade? Porque isso é fundamental. Porque o que vai prevalecer com o tempo é qualidade. Gols, às vezes o cara faz um time e depois não faz. O Santos apostou, e acho que nem foi errado naquele momento a aposta, porque é matador, no Rodrigão, que foi artilheiro do quê? Da Copa do Nordeste. Sim, então, mas o Santos buscou um jogador aqui do Brasil. Sim, Flavinho, mas eu estou dizendo, são contratações que às vezes acabam sendo baratas para o futebol. Entendeu? A gente não tem muita gente qualificada para ficar de olho no futebol sul-americano. A gente lamenta pelo dinheiro que se investe. O quanto você não podia ganhar de dinheiro fazendo isso daí? O jogador que é jovem, você traz para o time B. Para isso existe o Santos B. O Santos está trazendo a gente que a gente nunca ouviu falar para o Santos B e alguns acabam parando no time principal. Eu acho que se trouxesse para o Santos B, ninguém ia estranhar. E se é bom, o técnico põe para jogar. E diga-se de passagem, o Santos B, que teve muitas críticas no início, Paulinho, na verdade ele funcionou. E o Dagoberto, a gente tem que reconhecer quando... Eu mesmo critiquei muito quando fizeram o Santos B, achava que gastava-se dinheiro. O Dagoberto que implantou isso aí e temos que reconhecer que o Santos B deu frutos para o Santos. Com certeza. Trouxe o Vitor Bueno, saiu dali, o Lucas Veríssimo passou pelo Santos B, então... mas 2 jogadores é para isso mesmo. É categoria de base, você investe um dinheirão para ter 2 ou 3. É assim que funciona. Agora que o Vônei está falando, em relação aos olheiros, eu acho que os olheiros tinham que também ir para fora e procurar ver. Porque, veja bem, o Giovani saiu da onde? De Jabaquara, não foi? Foi um grande jogador no Santos, deu frutos. Aqui na Portuguesa Santista, eu citei 4 jogadores, o Lucas Lino e o próprio Fernando, são jogadores jovens que poderiam ser aproveitados. Muitas vezes está aqui do lado e o pessoal não vai ver. Por exemplo, essa final lá entre o Floresta e o time do Cruz do Jockey, essa Libertadores da Várzea, tem bons jogadores. De repente pode pintar um grande jogador. O Damião tem dificuldade de dominar e tal, porque já começou na Várzea. Não teve categoria de base. Pode ter sido isso o grande fator. É a qualidade individual dele mesmo. Tudo bem, ele não é muito técnico, mas o Ricardo Oliveira também não é técnico, no entanto, é um grande centroavante. A diferença pode ter sido que ele teve categoria de base e o Damião não. Mas estourou como um grande jogador, era unanimidade. Hoje a gente falar que ele não deu certo no Santos é fácil, mas foi um jogador que correspondeu para chegar à seleção brasileira. Se bem que hoje na seleção brasileira, eu volto ao tempo antigo, né? Qualquer um joga. Antigamente tinha que jogar 10 anos e meio para chegar à seleção brasileira. Hoje faz uma partida boa e já está na seleção 10 brasileira. 10 anos não. Nossa. Tinha jogador. O Dirceu Lopes jogou a vida inteira muito bem e 70 mas ficar anos. 10 anos para jogar na seleção brasileira acabou a carreira. Não, mas eu estou falando exagero, né? É um pleonasmo, mas eu estou falando de ter que jogar 4, 5 temporadas para chegar a ser lembrado para ir para a seleção brasileira. Essa história aí, ó, em 2002, em 2002 diziam que a geração era péssima, que o Brasil só tinha jogador ruim. E agora todo mundo olha a seleção que foi campeão com o Felipão. 2002?
Não, que isso. Sim, quando o Brasil quase não classificou a Copa do Mundo. Mas diziam a mesma coisa. Agora olham a escalação lá, pô, mas esse time aqui era maravilhoso. Na época diziam a mesma coisa, não domina, esse Roque Júnior, esse Edmilson. Isso aí a gente tava... 94 não era técnico, 2002 não, 94 não era um time técnico. Isso aí, ô Paulinho, a gente tava discutindo... Que craque, me aponta um craque 94. Romário, Só o Romário e o Bebeto. Aldair. Que é isso? A gente estava discutindo ontem na mesa Não é aqui. craque, Jorginho, não jogava muito. Leonardo na lateral esquerda. A gente estava discutindo na mesa exatamente sobre isso, não da seleção brasileira, mas do Corinthians, quando levantaram que o Corinthians hoje não tem um time forte para disputar título, e eu falei exatamente isso. Antes de começar o campeonato, o time é fraco, é limitado. Aí, de repente, o time vira, encaixa e é campeão, aí falam que tem elenco, que é um time bom. Aconteceu isso com o Cruzeiro, do Ricardo Goulart, que antes ninguém esperava e o Cruzeiro depois virou um time forte. E o futebol e aconteceu realmente... ao contrário também. O Internacional era apontado como favorito para beliscar o título. E, no entanto, foi acaba desandando. A gente vai falar do Santos, vamos falar aí da lista dos novos atletas que entraram na lista do Campeonato Paulista. Até rimou, né? E ainda aqueles que faltam. Faltam 4 vagas, o Fábio Leão tem notícias sobre isso, depois do intervalo. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Pantera, a troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Pantera, a troca de óleo da galera. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Um hospital de tradição e competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos. O grande lance é futsal, treinos para crianças a partir dos 3 anos de idade, em 3 unidades, na Ana Costa, na Conselheiro Nébias e também na Ponta da Praia. Venha para o grande lance. Investir no esporte é garantir um futuro melhor para todos. Apoio Multiimagem e Casa Planeta. Você sabia que a melhor forma de aprender inglês é crescer falando inglês? Yes, nós somos bilíngues. Alfabetização em português e inglês. Educação infantil e ensino fundamental. Conteúdo integral do MEC. Acesse casabrancaschool.com.br. Mar ou piscina? Castelinho ou game? Futebol na areia ou basquete? Na dúvida, fique com tudo. O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para sua família. Venha aproveitar pertinho da praia e com um lazer padrão Macuco. Venha conhecer o decorado no Canal 6, a 2 quadras da praia. E viva agora com toda a alegria que você tem direito no Castel do Emonte. Restaurante e Pizzaria Maxins. Pratos executivos, serviço à la carte e variedade de pizzas. Venha conhecer a nossa qualidade. Disque entrega de almoço, porções e pizzas. Ligue 3234-4405 ou 3232-4839. Estacionamento gratuito para clientes. Aberto diariamente até a meia-noite. Restaurante e Pizzaria Maxins. Conheça a nossa qualidade. Conselheiro Nébias 656, no Boqueirão, em Santos. Por que chamar um táxi? Porque é o transporte mais rápido e seguro. Todos os carros são vistoriados e os motoristas são treinados e identificados. Você sabia que os táxis contribuem com o município com taxas e impostos? Não tenha surpresa na hora de pagar o seu transporte, porque nossa tarifa é fiscalizada pelo Inmetro. Todos os táxis atendem por aplicativo. Da próxima vez, chame um táxi. É legal, seguro e o preço mais justo entre 2 pontos. Uma campanha da Acate Rádio Táxi, Cooper Rádio Táxi, Onda Azul Rádio Táxi, Disque Táxi, Baixada Táxi e Sindicato dos Taxistas. Voltamos a apresentar
Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Abrescas, onde seu sonho se torna realidade. Com estacionamento gratuito. Ligue 3234-1300. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa participar. O Manduca tá no ar. Estamos de volta com Esporte por Esporte que tem a parceria do Braga Pneus. O Braga Pneus, que é tradição e qualidade, afinal de contas são 40 anos prestando serviços a você. Roda Pneus e mais de 70 itens disponíveis para o seu carro. Faça um orçamento sem compromisso. Braga Pneus, na rua Bittencourt 259. Agora a gente vai falar do Santos. O Fábio Leão tem as informações do Peixe, da lista, dos novos atletas inscritos, daqueles que ainda restam. Nós vamos discutir aqui o Leonardo, o Volney e o Paulinho de Brito vão dar a opinião daqueles que faltam entrar. Faltam 4 jogadores para Maxins Restaurante. Restaurante e Pizzaria Maxins. Pratos executivos, serviço à la carte e variedade de pizzas. Venha conhecer a nossa qualidade. Disque entrega de almoço, porções e pizzas. Ligue 3234-4405 ou 3232-4839. Estacionamento gratuito para clientes. Aberto diariamente até a meia-noite. Restaurante Pizzaria Maxins. Conheça a nossa qualidade. Conselheiro Nébias 656, no Boqueirão, em Santos. Vamos lá, Fábio Leão. Para repassar, Flávio, a lista já tem 20 atletas e a Federação Paulista alterou o regulamento, apenas 28 inscritos, muita gente criticou e não concordou, até porque você acaba deixando de dar oportunidades, principalmente para jogadores da base, né? Eu acho que, sinceramente, talvez 35, 38 jogadores, mas a Federação criou a regra e os clubes assinaram. Os clubes têm até o dia 3 de março para apresentar a lista fechada com esses 28 nomes. O Santos até ontem tinha uma lista... Desculpa de interromper, mas antes de você dar essa lista, a questão, e até queria colocar para vocês discutirem, antes da gente discutir os nomes, a Federação Paulista ela faz isso, assim como a Conmebol também faz, exatamente para que as equipes não ponham times reservas, não ponham atletas que não são aqueles mais fortes do grupo. Fazer a televisão. Entendeu? A verdade é essa, fazer a televisão. Vocês acham que isso é correto, isso ajuda, ou é o que o Fábio Leão tira a vez de jovens atletas atuar? O problema é o nosso país, né? Até você estava falando no intervalo, lá no Espírito Santo, o caos que está acontecendo. Então, nosso país tem essa questão do pessoal não dar muito valor à ética de continuar com o time titular até o final, ou valorizar a competição. Às vezes está desclassificado e põe o time reserva. Mas o Campeonato Paulista é uma competição, agora até com um calendário mais inteligente, acho que passa até a ser mais interessante. Mas você está começando o ano. Então, se você tiver no seu planejamento de realmente dar oportunidade para mais jovens, preparar o time para a Libertadores, para as outras competições, nessa fase inicial do Paulista, é normal. Só que para blindar a televisão, que é o patrocinador, você força a escalação. Acho que isso aí devia ser um direito do clube, né? Mas então... tem vários aspectos para a gente observar isso aí, né, Vânia? Porque tem o aspecto da televisão paga pelo Campeonato Paulista muito mais do que paga para qualquer regional, por exemplo. Então ela paga por ter um produto... Não paga, 6 milhões a 7 milhões cada clube grande ganha, né? Top de linha para 3 meses, né? Isso é muito dinheiro para 3 meses. Ela quer um produto top de linha. E aí os clubes começaram a colocar time, muitas vezes, time reserva, no domingo, por exemplo, num jogo, se transmitisse Corinthians e Atlético Sorocaba, põe o time reserva. Quem vai assistir o jogo? E aí a televisão está no direito dela. E tem também um outro fator. Muitos clubes do interior começavam a competição com 25, 28, 30 jogadores. Bem lembrado. Iam para a zona do rebaixamento, contratava 5, 6, 8, 10 jogadores no meio da competição, mandava o técnico embora. Hoje, não se você pagava aqueles caras. Hoje, se você mandar o técnico embora, ele só pode dirigir na A2, ele não pode dirigir na A1 de novo. Também tem essa regra agora no Campeonato Paulista. Então tem esse lado. Agora, os atletas jovens ficaram prejudicados, óbvio. Atletas que ficam de fora da lista, que não podem aparecer no campeonato. Por exemplo, se o Santos tivesse o poder de utilizar jogadores da base do Sub-23 no primeiro jogo, o Santos não teria só um zagueiro em campo, um volante ao lado e nenhum no banco, né?
E essa Teria questão chance que pra alguém. o Leonardo lembrou um fato importante das equipes do interior. Porque para os times grandes, mandavam eu os acho jogadores que embora, os foi ruim jogadores pros times ficavam grandes. sem contrato, sem receber e traziam outros atletas. Isso. O que você pensa sobre isso, Paulinho e Fábio também? Eu concordo com o Leonardo. Eu acho que a TV, ela paga um produto e paga muito bem, tem que ter o retorno. O torcedor também gosta de ver o time forte. Time como Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, tem que colocar equipes para disputar o campeonato. E bem lembrado aqui pelo Leonardo. As equipes que estavam para ser rebaixadas começaram a contratar em bacia para tentar sair do rebaixamento. Então, eu acho que está nivelado. Eu concordo com... Sabe que o Atlético o Paranaense comentário fez do o Atlético Paranaense fez uma besteira, né? Porque ele começou a jogar com o Sub-23 do Campeonato Paranaense. Aí jogou 1 ano, jogou 2 anos, no outro ano quase caiu. E aí voltou agora a jogar com o profissional. Mas aí um jornalista levantou o seguinte, e ele tem toda a razão. Se o Atlético Paranaense não disputar mais o estadual para ganhar, qual o título que ele vai ganhar? Vai ficar num jejum. Qual título um time como o Atlético Paranaense, o Coritiba, o Sport... Mas já foi campeão brasileiro. Sim, em quantos anos? Desde 1959, quantas vezes? Uma vez. Vai ficar num jejum danado. Vai ficar num jejum danado, eles têm que jogar o estadual. É o caso do Santos. O estadual salva muitas vezes. Se o Santos não tivesse o Paulista, há quanto tempo ele não ganha? Não, sim, mas um brasileiro. Um brasileiro há muito tempo. Para os times grandes, não foi vantajoso, porque a gente sabe que eles vão entrar depois forte na competição. Você só atrasaria isso um pouco e, ao mesmo tempo, colocaria para jogar jogadores mais jovens. Então, para os times grandes, foi ruim realmente essa redução. Mas em relação a esse fato bem lembrado mesmo, dos times do interior, realmente aí era uma verdadeira bagunça. O Santos não tem o time B? Não tem o Sim, que você não pode colocar, né? Não pode pelo seu regulamento. Porque o jogador que vem da base tem que vir para resolver, para ser titular. Claro que pode entrar aos poucos, vai lapidando o jogador. Mas o jogador, quando é bom, ele vem e joga. O Neymar jogou com 16, 17 anos. O Edu não jogou com 16 anos. Quando o cara é bom, ele tem o seu espaço. Vamos para a lista, então, que o Fabião tem aí, Fábio. Por favor. Eu só complementando essa informação, acho que a Federação Paulista, ela tem, pelo menos acredito eu, que ela tem homens bastante capacitados e inteligentes para criarem fatos e uma defesa para que os times não se locupletem de usar, de repente, um time totalmente reserva durante a competição. De repente, criar uma regra, né, num regulamento de que não é permitida a escalação numa partida com 5 jogadores sub-23. Não sei, eu estou falando aqui que está passando pela minha cabeça, isso tem que ser muito bem elaborado, montado. Você tem um ano inteiro já para pensar no Paulista de 2018, tentar se resguardar dessa situação, para impedir que os times joguem, de repente, com formações totalmente reservas. Dá para fazer algo diferente, dá para fazer. Basta querer ter vontade, porque não dá para limitar grupos de 28 jogadores. Para você ter uma ideia, o Santos tem hoje 24 inscritos, como eu estava dizendo, Flávio. Até ontem tinha 20. Mais 4 foram inscritos. O goleiro Vladimir, o Kaique, o Kleber, zagueiro, que deve ser titular já na partida do domingo. E além desses 2 jogadores, né, que foram inscritos, o Bruno Henrique. Esse talvez não estreie contra o RB Brasil. Com esses 4 jogadores, o Santos tem hoje 24 na sua lista. Restam apenas mais 4 vagas. É bem provável que dessas 4 vagas, David Braz e Ricardo Oliveira, que estão machucados e não estão atuando, estejam integrando essa lista dos 28 jogadores. Além desses 2, o Vladimir Hernandes, que também foi contratado, não teve ainda o seu nome publicado no BID, deverá ser também mais um jogador a integrar essa lista dos 28. Restaria apenas uma vaga para Emiliano Vecchio, Fabiano Nogueira, Tassiano, então, e outros nomes. Muitos da base, logicamente, a grande maioria da base. Mas você pode deixar de fora atletas que poderiam ser melhor observados na competição. Lembrando mais uma vez, como eu disse já no primeiro bloco, vamos supor que o Emiliano Vecchio não seja colocado nessa lista inicial. Isso não significa que ele está fora do Campeonato Paulista. Se por um acaso um jogador se machucar, essa equipe pode substituir. Lembrando também que na fase eliminatória, 4 jogadores poderão ser trocados. Tá? Então isso pode ser também uma das situações em que o técnico, de repente, colocou 3 volantes e ele falou, poxa, eu não queria 3 volantes, eu quero um centroavante a mais na minha equipe. Ele pode substituir lá na fase eliminatória, tirar um volante e colocar um atacante que não foi inscrito na fase inicial. Pelo menos o regulamento dessa brecha, que é uma coisa para tentar
diminuir, eu acho, o impacto negativo dessa lista tão curta com 28 jogadores. Até porque, pode falar, Léo, que depois eu vou fazer uma pergunta exatamente em cima da lista. Vou falar uma coisa aqui rapidinho. Por exemplo, agora chega uma estrela no Palmeiras e não vai jogar o Campeonato Paulista. O Palmeiras escreveu os 28. Mas ele pode entrar no lugar do Tietê, que está machucado. Não, se o Tietê, não, mas o Palmeiras não vai cortar o Tietê do Campeonato Paulista. Mas aí que tá. O que foi comentado hoje, Léo, é o seguinte, o Tietê fica fora há aproximadamente 6 semanas. Você saca o Tietê. E pode inscrever de novo depois? Pode voltar. Pode voltar. Tem certeza, Fábio? Se for isso, tudo bem. Muito estranho. Ameniza, mas é estranho. Ameniza, mas é estranho. Então, é estranho. Olha bem, só estranho, como é ridículo. É um regulamento ridículo. Você tira o cara e volta o cara. Eu acho. Olha bem, em 2 sites hoje, 2 portais grandes, foi veiculada a mesma informação, que o Tietê poderia ser sacado. Até porque eles não devem ter previsto isso. Então não colocaram no regulamento. Deve ter brecha no regulamento. E eles já deixaram um de fora, que é um contratado, foi o Johan. O Johan foi de fora porque o Vitinho queria sair, teve uma proposta do futebol do Bayern de Munique, e o Vitinho que é da base do Palmeiras, e aí fizeram um acordo que se o Vitinho ficasse, ele ia ser inscrito. O que o Leonardo falou, a situação do Palmeiras é diferente do Santos. O Palmeiras já tem a lista fechada. O Palmeiras já tem os 28 inscritos. Então, por exemplo, o Borja não pode entrar hoje. Fala, Borja, ficar de fora do Campeonato Paulista. Só que o Tietê não vai jogar. Só que o que eu ia falar não era nem isso, desculpa, Fabinho. É o seguinte, ano passado, esse ano eu não li sobre isso, sobre a reunião do Campeonato Paulista, onde vão os presidentes dos clubes. O ano passado, quando inventaram essa lei dos 28 jogadores, um clube apenas se manifestou que foi o São Paulo. E esse ano acho que ninguém se manifestou. Então, os clubes também não podem reclamar. Mas é claro, não tem mais... nós estamos reclamando. Em cima dessa lista, eu quero perguntar para vocês, o Leonardo, o Rony, o Paulinho, lembrando que a Massas Veneza também está conosco, a Massas Veneza que fica aqui no Supercentro Boqueirão, na Rua Oswaldo Cruz 319. Você pode ir lá falar com o Brás, com os filhos que cuidam lá da loja. O atendimento é muito bom. E você tem doces, você tem massas, você tem uma infinidade de coisas gostosas e deliciosas para saborear. Massas Veneza, a maior casa de massas de toda a Baixada Santista. Eu queria perguntar para vocês em relação a essa lista. O Dorival Júnior, ele só inscreveu 3 zagueiros. É viável isso? Jogar um campeonato paulista com 3 zagueiros? Na verdade, até agora, só 2. Sim, o terceiro está contando que o David Braz vai ser inscrito, né? Na relação, você tem o Kleber e o Lucas Veríssimo. Hoje, os 2. E o David Braz, que deve ser inscrito. Porque o Yuri não é zagueiro, está jogando improvisado. E vocês, acham viável isso? Eu até entendo o esquema dele, mas eu acho que para ter como inscritos, o ideal é você ter 4, para você poder até ter a possibilidade de, se quiser, voltar ao mais tradicional. E também a questão do seguinte, você com 3, com problema de suspensão, contusão, como é que você fica? Vai escrever quem? Fabiano Nogueira. Exatamente. Mas hoje, Fabiano Nogueira. Não, Fabiano Nogueira não é jogador, pelo amor de Deus. Eu estou falando para você que hoje... O zagueiro que tem é o Fabiano Hoje é Fabiano Nogueira. Mas não tem outro. Por incrível que possa então, parecer. Mas será que no Santos mesmo? Então, aí que tá. Eu nunca mas vi será... argentino ruim de bola Vê bem, mas será que você não tem... eu concordo você não vai trazer o Fabiano Nogueira, você tem que trazer alguém da base. Não, que o Nogueira não serve, eu concordo com o Leonardo. Mas de inscrever é o seguinte... Você sabe que outros jogadores vão voltar depois. Cuidado que ele vai vir aqui te pegar pelo pescoço, hein? Ó, veja bem, se você tem um time sub-23, se você tem o teu sub-20 também, que são jogadores de base, você não pode puxar um jogador para compor a tua lista de inscritos? Tem alguma coisa errada, não tem? Não, eu estou perguntando porque eu também então eu acho equivocado. Você não querer porém, a gente já sabe. Porém, pelas informações do Fábio, você tem a possibilidade de fazer a troca de 4. Então, menos ruim. Na fase eliminatória. Mas se o Santos também não chegar... Se o Santos não chegar até a fase eliminatória, mesmo com 2 zagueiros, daí tem que fechar. Mas não tem zagueiro, Flavinho. Vai ter que jogar. Mas, Leonardo, você tem que achar o zagueiro. Pô, se não tem, deveria ter contratado. Vai jogar o Yuri improvisado quando precisar. Mas o Yuri... Leonardo, e suspensão... O Yuri não é zagueiro, Leonardo. Como é que fica? Mas nós não tem, vai fazer o quê? Não tem o zagueiro. Não, mas se não tem, peraí. Se não tem, você tem que buscar a opção. Se não gosta do Fábio Nogueira, que poderia ser inscrito até para testar agora e definitivamente agora tem que jogar. Campeonato Paulista, se não jogar, vai jogar quando? Se não der para jogar, então você tem que buscar na base. Se você não vai jogar na base, então deveriam ter contratado, porque jogar com 3 zagueiros. O Yuri, você gostou do Yuri no jogo de estreia?
Você viu o jogo? Não gostei. Os gols, com a bola no pé, tudo bem, ele vai jogar. O Santos vai jogar mais que o time adversário, vai pra cima. Mas o primeiro gol, foi aonde? O Yuri não estava na posição de zagueiro. Ele estava de costas voltando. Sim, ele foi dar um bote lá na frente. Porque não é zagueiro. O Dorival está teimando com essa tese de tentar utilizar o Yuri na zaga e não dá. Já ficou perceptível que não tem condições. Como também já surgiu aí rumores de que ele poderia utilizar o Leandro Donizete na zaga. E também não tem a menor condição. O Leandro Donizete é menor que o Yuri. Então, é o que eu estou falando, não dá. Mas já teve gente do falando que ele tamanho poderia utilizar o Leandro Donizete. Hoje, o Santos... O Alisson foi liberado. Será que ele não aprende, ele não pode aprender colocação? Porque realmente ele é um baita jogador, Yuri. Ele teve uma hora que ele saiu dando chapéu como médio volante. É um grande jogador, tecnicamente falando. Agora, como zagueiro, realmente, a colocação dele foi... Se ele ficar, ele pode ser o problema é que é o jogador mais baixo, que num jogo decisivo contra equipes fortes, que você vai precisar, o Santos já não é um time alto. E daí você ter um zagueiro baixo é mais uma situação. Se ele tiver impulsão, dá para jogar. Sabe qual é o problema do Santos hoje? O problema do Santos hoje é o seguinte. Se o Santos fizer uma contratação bombástica, podemos dizer assim, para a zaga, contratar um zagueiro de nome para chegar, a gente não pode esquecer que o Santos tem 2 grandes zagueiros para voltar. É desnecessário. Que é o Gustavo Henrique e o Luiz Felipe. Aí você vai ter Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Kleber, David Braz, mais essa suposta contratação bombástica. E o Lucas. E o Lucas Veríssimo. Então você não pode fazer uma contratação bombástica porque você tem 2 grandes zagueiros no Tem que trazer um meia-boca. Para trazer um meia-boca não traz ninguém, escreve 3. Mas aí é o que o Vôlei falou, tem que achar alguém na base. O Lucas Veríssimo é um grande jogador, sabe sair jogando, é um jogador que eu vi o jogo, gostei do futebol Se dele. esses 2 jogadores que estão machucados, se recuperando, Luiz Felipe e o Gustavo Henrique, não inspirassem confiança, não fossem bons jogadores questionáveis, eu acho que o Santos poderia até investir num grande reforço. Por jogadores que não caíram no gosto popular. Pelo contrário, terminaram muito bem o Campeonato Brasileiro. Terminaram não porque não terminaram, o campeonato se machucaram. Mas fizeram um bom Campeonato Brasileiro, os 2 jogadores. E o técnico Dorival Júnior confia muito nesses 2. Com o Kleber ainda? E aí é que tá. Tem mais um ponto de interrogação, porque o Kleber chegou com status de titular. E você vai ter que ir. E aí? Você vai fazer o quê? Você vai deixar o Kleber como titular e vai sacar o Gustavo Henrique, o Luiz Felipe? Não vai sacar, ele já não está voltando, né, Fábio? Então, agora deixa eu só fazer uma indagação. O Kleber já vai estar... se comprovar aquilo que você espera dele, já vai estar mais do que garantido, porque os outros não estão jogando, ele vai estar. O Paulinho de Brito vai fazer uma pergunta, mas a gente vai, depois do intervalo, saber qual é essa pergunta e o Leonardo Fontes vai responder, após o intervalo. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top da Baixada. Em 2 endereços: Rua Otton Feliciano 20 no Boulevard e Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Astro Contabilidade, Vanessa, bom dia. Desde 1972, servindo bem para servir sempre. Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000. Prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária. Especializada na área do comércio exterior. Atendimento personalizado e expresso. Astro Contabilidade. Tradição e confiabilidade em servir. Telefone 3235-4165. Astro Contabilidade. Venha fazer suas compras do dia a dia no Supermercado Santa Terezinha, porque unimos qualidade e menor preço. Açougue tradicional, padaria com as melhores promoções da semana e a mais variada feirinha com frutas, verduras e legumes do Campo Grande. Santa Terezinha, Supermercado Santa Terezinha. Compare, comprove e compre no Supermercado Santa Terezinha. Aqui o seu dinheiro rende muito. Rua João Caetano, 57, no Campo Grande, em Santos. Telefone 3257-0100. Supermercado Santa Terezinha.
A família e os amigos preferem o Bar do Toninho, pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los, para comer um delicioso bolinho de bacalhau. Quem sabe um quibe ou um pastel. A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar para relaxar, jogar conversa fora, acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos. Bar do Toninho, em 2 endereços. Avenida Epitácio Pessoa, 241 no Embaré. E na Carvalho de Mendonça, 664 na Encruzilhada. Bar do Toninho. Nesta quinta, 4 da tarde, assista ao novo desafio da Briosa. Portuguesa Santista e Catando vence. O time da Baixada vem de uma grande vitória na estreia do Paulistão. Nesta quinta, 4 da tarde, na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Universidade Santa Cecília. Ar Cooper, ar-condicionado e ventiladores pelos melhores preços e Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar, se segura na cadeira, vem pra cá, se a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa, participar, o Manduca tá no ar. Estamos de volta com Esporte por Esporte. Nosso querido Armando Gomes está passeando na Argentina, Uruguai, comendo bastante no navio, viajando. E nós estamos aqui trabalhando, honrando este programa que está há 25 anos no ar com muita alegria. O Paulinho de Brito vai fazer a sua indagação para o Leonardo Fontes. E eu queria dizer que a NV Comunicação Visual está conosco. São mais de 10 anos de experiência no mercado, especializada em confecção de adesivos, banners, faixas, displays em acrílico e PVC, personalização de veículos, totens e fachadas em ACM. Rua Frei Gaspar, 2975. Ligue e peça o seu orçamento. 3018-4000. 3018-4000. NV Comunicação Visual. Paulinho de Brito, faça a sua indagação. A minha indagação é a seguinte: se o Campeonato Paulista hoje é laboratório, não é importante como foi no passado, embora eu acredito que é importante para o torcedor quer que o Santos chegue mais uma vez e seja campeão, embora, Flavinho, não dá para comparar com o Atlético Paranaense, o Santos está na mesma situação, só que o Santos é um time bicampeão do mundo e tri da Libertadores, portanto é um outro patamar. Já que o Campeonato Paulista é laboratório, esse argentino, ele recebe salário no Santos Futebol Clube. Fábio Nogueira. O argentino, Fabiano Nogueira. Né? Isso. O Nogueira dele é de português igual nós, né? Deve ser outro nome. Então, veja bem, eu acho que ele merecia uma chance, porque ele recebe salário. É igual a filha briga com o marido, vai para casa, o pai fala, o pai que for pai, no tempo antigo, volta para casa. Ruim com ele e pior sem ele. No caso aí é a mesma coisa. Tinha que colocar o rapaz para jogar, para tentar mostrar alguma coisa, porque ele está sendo crucificado, e não obstante o fato dele ser muito valentão, que se ele fosse valentão comigo e me pegasse pelo meu cotovelo, eu dava uma cabeçada nele. Eu não teria medo dele, entendeu? É que pegou um jornalista meio devagar. O Paulinho de Brito... Se é comigo, ele toma a cabeça. Eu já não gosto de argentino mesmo. O Paulinho de Brito ia fazer uma indagação para você. Ele fez e já respondeu, mas agora ele vai responder. Não, tá zero. Você já colocou a sua opinião, tá certo? Minha opinião, entendeu? Agora o Leonardo dá a sua opinião também do Fábio Nogueira. Pelo fato de ter pego no não, mas ele não, colarinho do jornalista. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele não foi crucificado só por isso. O Dorival não queria, a informação que a gente tem é que o Dorival não queria o Fabiano Nogueira porque ele treinou e achou ele fraco. Não ia colocar para jogar. O Fabiano Nogueira deu uma sorte aliada à competência, porque ele teve competência, no jogo contra o Benfica. Entrou no segundo tempo ele e o Lucas Veríssimo. Ele meteu o gol, o Lucas Veríssimo fez 2 pênaltis. No outro jogo, o jogador do Santos se machucou. Quem que o cara vai pôr? O Dorival falou, vou ter que ser coerente, meu. O cara entrou, fez 2 pênaltis, o outro entrou, fez 1 gol, vou botar o Fabiano. O Fabiano fez outro gol e jogou bem. Aí ganhou espaço. Só que depois, o Dorival, pelo estilo de jogo que ele quer, de sair jogando de pé em pé, ele percebeu que ele não tinha condição para atuar nesse sistema de jogo. Eu acho que o Fabiano pode ser até... deveria ser emprestado para um time médio no Brasil, que ele vai jogar. Acho que ele vai jogar no time médio brasileiro. Mas aí o Dorival não está sendo
em cima da tua análise, está sendo um pouco incoerente, porque se ele fez 2 partidas e você mesmo está dizendo que ele foi bem. Não é que foi bem, fez gol. Sabe quando faz gol é duro, né, Flavinho? Quando faz gol, chama atenção, todo Sim, mundo mas quer. aí de repente, eu acho que o que tem, todo mundo está questionando, e a gente está falando sobre apenas 3 zagueiros na inscrição, é exatamente deixar ter mais sequência de jogos, ter mais oportunidades, para ver se realmente... Mas, Flavinho, se no treinamento o treinador vê que o jogador, você já acha que tecnicamente ele é fraco, a gente tem essa informação. A avaliação dele, tecnicamente, isso não vai mudar jogando ou não jogando. Aqui tem jogador que não é tão bom tecnicamente e consegue jogar, mas tecnicamente ele não é. Hoje eu quero fazer essa pergunta. De quem é essa informação? De que ele é fraco treinando? Porque ele dentro de campo, ele não mostrou isso. Tecnicamente? Não, tecnicamente é fraco. Tecnicamente eu não acho ele fraco. Sinceramente... Tecnicamente é. Olha bem, ele pode não saber sair jogando. Mas olha bem, nós temos exemplos de tantos zagueiros que não tem técnica nenhuma. O Dorival que quer. Foram importantes. O Dorival quer. Que dava chutão pro lado. Essa informação ela tem o seu fundamento, porque o Dorival não põe nem escreveu ele. Peraí. Mas será que é esse o problema? Claro que é. Só esse o problema? Ou o problema do jogador ter chegado sem a pedida dele? Também. Será que não é isso? Será que conta, mas quando... Será que... Conta, mas se não pede, o cara joga bem, tu bota pra jogar. Agora, a questão do Nogueira também tem a seguinte. Você falou que... Não é, porque ele não sabe sair jogando. Pro Dorival é importante. Se ele exalta em entrevistas que o Vanderlei antes tocava 3 vezes na bola por jogo e hoje toca entre 25 a 28 vezes na bola... Com o pé. Com o pé na bola, o Vanderlei antes... tocava 3 vezes. O que a maioria dos goleiros, muitos goleiros de vários times fazem isso. Não, ele hoje tocar 3 vezes na bola num jogo de 90 minutos? Com a bola rolando, né? Não bater no tiro de meta, com a bola rolando. Mas é impossível. Ele não tocava só 3 vezes na bola. Ele falou que os scouts que eles têm é que o Vanderlei fora tiro de meta era isso. Que isso, não pode ser. E ele falou que o jogador aumentou... Não pode ser, 3 vezes na bola? Bom, eu vi ele falando em entrevista... Ele falou, a gente não acompanha o scout. Mas que nem o Rogério Ceni, após o jogo tomou de 4, foi lá e apresentou o scout mas vamos considerar que seja esse daí o fato. Estou analisando o critério. Se ele acha que o goleiro dele tem que trocar na bola 25 vezes, 28 vezes, o que ele vai esperar de um zagueiro? Não, vai esperar mais. Se o cara não sabe jogando, para ele... Então aí nós vamos colocar o Vanderlei, porque o Vanderlei não tocava tanto antes, porque também ele não tinha tanta qualidade. Ele começa a treinar. Mas goleiro é um só, né? Mas goleiro, nenhum deles sabe, tu só tem um pra jogar, então não tem jeito. Então a gente tem que mudar a conotação e a maneira de enxergar a situação. O Fabiano Nogueira pode não ser o zagueiro ideal para o esquema aerotécnico do Dorival Júnior, talvez por isso seja preterido, mas não por ser um jogador ruim. Não, ele é fraco. E aí eu te pergunto, colocando mais caldo nesse feijão... Poxa, Fabinho, você que falou para mim, olha, não vou esquecer nunca dessa frase sua. Quando o Davi Luiz estava no auge da carreira, você falou pra mim, esse cara não joga nada. O Davi Luiz vai defender muito mais jogador. Mas eu vou te perguntar, ô Leonardo. Eu não tô defendendo. Defender o Fabiano Nogueira... Não, você tá dizendo que ele não é ruim. Não, eu não acho o Fabiano Nogueira esse jogador... Ou ruim, né, Flavinho? Eu não acho esse jogador... Ruim de amendoim. Para muitos, a maneira com que falam eu vejo algumas pessoas falando da Fabiano Nogueira como se o Fabiano Nogueira fosse desprezível. Como se fosse um jogador que não tem a menor condição de atuar. Você acabou de dizer, agora há pouco, que ele poderia jogar num time médio no futebol brasileiro. Sim. Se ele fosse tão ruim, então nem no time médio. Ô, Leonardo. Mas nem no time médio ele poderia jogar. Diga. Leonardo Ivone Lima. Diga. Primeiro eu quero dizer que o Boqueirão Express Grill, que tem mais de 100 opções no restaurante por quilo diariamente. Bacalhau. Você tá vendo a foto aí, porque lá tem churrasco, lasanha. Lá tem picanha, tem costela, tem bacalhau, tem lasanha. A lasanha é muito boa. O Leonardo falou uma vez que a lasanha é gostosa, eu sempre vi e não pegava, agora eu pego sempre, porque é maravilhosa. Bolonhesa, presunto e queijo. Presunto e queijo. Geralmente é presunto e queijo, é maravilhosa. Aqui na rua Doutor Lobo Viana, vocês perderam o Clube do Bom Paladar, nós fizemos lá, gravamos, vamos fazer outro. Rua Doutor Lobo Viana, número 89, aqui no Boqueirão, ao lado da Universidade Santa Cecília. Ô Fábio. Oi. Eu vou perguntar para esses dois aqui, porque eles estão falando que eles estão tendo o pensamento que o Dorival não escala porque o Fábio Nogueira não tem muita qualidade. Mas aí eu pergunto para vocês, e vocês vão responder após a gente ter a Top Games. Se ele gosta de jogador com qualidade técnica, por que ele me pede a contratação do Leandro Donizete? Estou eu enganado
ou o Leandro Donizete é apenas um bom marcador? Porque será que ele tem tanta qualidade? Se o cara não gosta de um zagueiro sem qualidade, ele pede a contratação do Leandro Donizete? Vocês respondem depois da Top Games. Top Games, a top da baixada. Boa noite, nós aqui da Top Games preparamos algumas dicas para você presentear quem você ama. Para bebê, temos a linha completa da Fisher-Price, que trabalha coordenação, tato, visual, como este lindo cachorrinho, que vai ensinar as partes do corpo, letras, números e ainda canta musiquinha. Temos também as bonecas Baby Alive, que vai desde o modelo mais simples até a mais completa. Agora com uma grande inovação, a comidinha é reutilizável, ela é feita de massinha. E os meninos amam super-heróis, não é mesmo? Essa figura de ação tem quase 50 centímetros. Você encontra também modelos eletrônicos, acessórios e fantasias, onde vai transformar a sua brincadeira em realidade. Recebemos também a nova linha do Star Wars. Temos os bonecos, as naves e sabre de luz. E para trazer mais emoção para a garotada, temos a linha completa da Bandeirantes, bicicletas, motos elétricas para meninos e meninas e este lindo carro Smart para levar o seu bebê. Além de tudo isso, você encontra os principais lançamentos em videogames: Xbox One, Wii U, PlayStation 4 e os portáteis. E na Top Games não é só brinquedos e games não, temos uma linha completa de perfumes importados para o papai e para a mamãe. Estamos em 2 endereços: Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano. Não esqueça de curtir nossa página do Face para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games, a top da baixada. Top Games. Flavinha, essa questão do Leandro Donizete, você tem razão, porque a característica não combina com aquele discurso e com aquilo que a gente vê do Dorival. Porém, imagino eu que o que levou a contra-ataque, eu também acho que não seria coerente com essa filosofia de jogo do Santos, a contratação desse atleta. Até mesmo, acho que saiu até caro por toda a circunstância. Mas eu entendo que, deduzo que o Dorival deve estar achando que para a Libertadores, pela experiência que ele tem, porque ele jogou no Atlético, foi campeão lá, e ele acha que em algum momento possa ser útil em alguma determinada circunstância, acha que é bom ter para essa competição um jogador assim no elenco. Porque eu concordo com você, realmente não tem muito a ver com a forma como ele trabalha e tem aí o futebol para esses jogadores dessa função, dessa posição. Então, a única coisa que me leva a entender ele ter feito isso, que justifique isso, foi essa questão da Libertadores. Mas eu, sinceramente, não traria. E você, Léo, o que você pensa sobre isso? Olha, quer saber por que o Donizete veio, não? Fala. Quer saber? Porque ele na Libertadores vai descer o pau. Essa é a verdade. Vai marcar forte, vai chegar, vai encarar os caras. E a avaliação que fizeram é que o time do Santos no ano passado era muito, nesse aspecto, tranquilo. Muito bonzinho. E que para jogar uma Libertadores precisava de um cara assim. Agora, o Dorival está dizendo, não, mas ele também tem qualidade, fez comigo na Ferroviária, e ele vai infiltrar, ele vai chegar na frente. Mas acho que para mim isso é tudo balela. Ele chegou para botar respeito. A pergunta que eu não quero calar, no lugar de quem? Não sei, de repente ele pode tirar um meia para a Libertadores. Porque essa é a grande pergunta. Aonde o Leandro Donizete vai jogar? Eu já dei essa opinião aqui. Para o Leandro Donizete jogar com a equipe que o Santos tem hoje, ele tem que tirar um dos atacantes e jogar com o losango no meio, o Leandro Donizete, Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e 2 atacantes. Ele pode tirar o Copete ou o Vitor Bueno e colocar o Donizete. O Copete é o cara que sai. E ele pode também adiantar o Thiago Maia um pouquinho. O Thiago Maia pode fazer mas tirar, por mais exemplo, à frente. Aí você tira o Copete. O Copete é um jogador de Libertadores. É um jogador com experiência internacional. Mas aí ele tira para reforçar o meio-campo. E é por circunstância, é por jogo. Para reforçar jogos fora de casa. Não, mas olha bem. Mesmo no Atlético Nacional não jogou todos os jogos. Eu tô falando isso porque, olha bem, a gente está pensando... Tudo bem, vocês acabaram de falar. Lucas Lima, Renato, Thiago Maia, Leandro Donizete, Ricardo Oliveira e quem? Mas naturalmente... Não podemos nos esquecer que ainda pensando tem... em opções de Nós Donizete não podemos nos esquecer que ele vai jogar. Que o Santos tem um jogador hoje à disposição que custou 13 milhões de reais. Bruno Henrique. E nós vamos falar dele depois do intervalo. Vamos falar sobre essa lista de ataque, Fabião, bem lembrado. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento La Fenice. Paladar para todos os gostos, para toda a família. La Fenice, Avenida Presidente Kennedy, 5.196, Praia Grande. O
Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa participar. O Manduca tá no ar. Atenção para o top de 5 alegrias. 5, 4, 3, 2, 1. Pode comemorar! O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para a sua família. Aproveite esse projeto especial e as condições imperdíveis que só a Macuco pode oferecer. Venha conhecer o decorado no Canal 6, a 2 quadras da praia. E tenha muita alegria para contar no Castel do Emonte. Estudar na Casa Branca é mais do que aprender. É como estar em outros países. Casa Branca Idiomas. Acesse e conheça. Um hospital de tradição e competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos. Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Podemos dizer que é um dos melhores da região. Temos qualidade, bom gosto e tradição. De pai e mãe para filho, para toda a família. Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Almoço por quilo de terça a domingo. Especializado em paella espanhola. Venha saborear nossa gastronomia e entre para a família. Rua Armando Salles de Oliveira, 172, Boqueirão, em Santos. Telefone 3235-1000. Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Restaurante Acrópole é tradicional e gastronômico desde 1982, especializado em frutos do mar e paella, com o Festival do Camarão com 12 tipos de pratos a preço único para 2 pessoas, 62 tipos de pizzas e vale a sugestão do chefe. Quer comodidade? Ligue e peça 3237-3609. Restaurante Acrópole, Avenida Pinheiro Machado, 1008, no José Menino, em Santos. Vem aí, Carnaval 2017. Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa participar. O Manduca tá no ar. Voltamos com Esporte por Esporte. Lembrando que a Churrascaria Veneza aqui no Canal 3 está conosco também em parceria. Churrascaria Veneza, que tem aquele molinho de cebola. Vocês estiveram lá no Clube do Bom Paladar, ô Vônia? Aí, ó. Estamos vendo as imagens. Churrascaria Veneza, sensacional, hein? Tem um molinho de cebola maravilhosa. Muito bom, muito bom. Bom, a gente vai agora falar sobre os atacantes, o Fabileão. Oi. Porque eu quero colocar aqui pro Paulinho de Brito, pro Leonardo Cupone, exatamente... Tem uma pergunta sobre atacante, posso emendar? Tem pergunta aí? Tem. Então você vai perguntar para La Felice, restaurante e churrascaria lá na Praia Grande. La Feliz tem de tudo e de tudo tem. É pizzaria, é esfirraria, é lancheteria, é temaqueria e churrascaria. Paladar para todos os gostos, para toda a família. Espaço Kids com monitoramento. Atendimento é VIP, é personalizado. Venha conhecer, comprovar e provar. La Feliz tem de tudo e de tudo tem. Avenida Presidente Kennedy, 5196, Praia Grande. Telefone 3357-0342. Guilherme, da Ponta da Praia, ele diz que esse ano ele acredita que o Thiago Ribeiro vai dar a volta por cima e vai desbancar muitos atletas aí. E acha que vai ser até importante para a Libertadores da América. E também acha que o Rodrigão vai fazer uma ótima temporada. Essas são opiniões aí do Guilherme. O ataque titular, que terminou e foi vice-campeão brasileiro,
Vitor Bueno, Ricardo Oliveira e Copete. E agora você tem um monte de atacantes contratados. Vai falar o Leonardo Fontes, depois o Paulinho e o Fabião. Muda esse ataque? O Bruno Henrique, que custou 4 milhões de euros, ele chega para ser reserva ou titular, Leonardo? Responde tudo isso que eu te perguntei em 30 segundos. Olha, o Bruno Henrique, cara, vai depender muito, né? O Bruno Henrique ficou um ano no Wolfsburg. Você lembra dele no Goiás? No Goiás eu lembro. Foi o único ano, ó, o que eu vou falar agora é sério. Foi o único ano da carreira do Bruno Henrique que ele jogou alguma coisa. O Bruno Henrique, se somar os gols dele na carreira, não chega a 40. Ele tem 27 anos, vai fazer 27 anos. Não chega a 40 gols. Então, freia um pouco a expectativa. Pode ser que ele jogue o que jogou no Goiás, aí vai ser maravilhoso. Mas pode ser que ele jogue o que jogou nos outros 6 anos de carreira, e aí não sei. Mas você acha que, só para completar, esses 3 atacantes que foram titulares ano passado, perdem a posição para algum que chegou agora? Eu acho que o único que corre perigo é o Copete. E quem você vê com mais potencial para entrar? O Bruno Henrique. Bruno Henrique. O Paulinho Brito vai responder. Só para lembrar, nós vimos aqui outro dia uns gols dele. Teve um gol que ele fez que foi muito bonito. Eu até falei, ó, dos 15 milhões, 1 milhão já valeu. Mas falta completar os outros 14 milhões. Né? Houve uma época que o Santos contratava jogador que era gol do Fantástico e deu para os burros na água em muitos. Né? Ratificando o que o Leonardo falou, hoje eu ouvi uma entrevista do Dorival Júnior para Bandeirantes, com Elia Júnior, e ele fez essa pergunta que você acabou de fazer. O Bruno Henrique foi contratado por um peso muito grande se ele seria titular. Ele falou que tem amplas possibilidades. E a probabilidade é o Copete. Embora eu, treinador, eu manteria o Copete porque ele fez 10 gols e é um jogador que muita gente critica, eu vejo um bom futebol nele. Eu acho que o jogador não se dá bem na Europa não significa muita coisa não, porque, vou dar um exemplo aqui, o Paulo Henrique Ganso não se deu bem na Europa. Se ele voltar para o Brasil, ele vai se dar bem em qualquer clube. É que o Leonardo colocou, além da Europa, os outros anos que ele jogou no futebol brasileiro. Mas se lembra do Bruno... Com toda sinceridade, se o Leonardo se lembra do Bruno Henrique antes mas é do Goiás... Não, eu pesquisei. Mas é por ele isso... Não tem gol. Ele não tem gol, ele jogou no Itubiara, não tem gol. Não fazer gol significa não ser bom jogador? Não, mas é por isso que ele colocou, bom fazer gol, né? Que ele colocou é que ele não se destacou em outros clubes, além do Goiás. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nem todo atacante é um fazedor de gols. Estão metendo o pau no Neymar lá no Barcelona porque ele pode fazer gol. Só o cara tá dando um monte de assistência, então ele não presta mais. Então a gente tem que ir com calma também nisso aí. O Bruno Henrique, a gente se lembra, e o Leonardo foi muito feliz, ele fez um ano muito bom no Goiás e despertou o interesse de todo mundo. O Santos, inclusive, foi um dos times interessados no Bruno Henrique. E ele foi vendido para a Europa. E lá na Europa não se deu bem. Mas como eu estava dizendo, o Paulo Henrique Ganso não se deu bem. Já está sendo dispensado do Sevilha. O Sampaoli não quer o Paulo Henrique Ganso. Mas se ele voltar para o Brasil, eu tenho certeza absoluta que ele vai se dar bem. O Gabigol, por exemplo, é outro exemplo. Não se deu bem lá. Até o momento não se deu bem. Se ele voltar para qualquer clube do futebol brasileiro, ele é titular absoluto. Entendeu? Então, o Bruno Henrique não ter feito um grande campeonato na Alemanha não é, para mim, pelo menos essa é a minha opinião, um fator preponderante para dizer do futuro dele no Santos. Até posso questionar o valor dele, Leonardo. Só falei para ir devagar, só também. Não, sim. O valor, eu acho que foi o valor puxado. Só falei para ir devagar com ele. Eu acho que o valor é puxado, 4 milhões é puxado para um jogador de 27 anos. Até aí, tudo bem. Mas dizer que, de repente, ele não é um bom jogador, na época do Goiás, há 2 anos atrás, não faz muito tempo, né? Se fosse 10 anos atrás, poxa, mas o Bruno Henrique fez um bom campeonato há 10 anos atrás. Não, foi 2 anos atrás. Ele fez um ótimo campeonato. E a gente vê o jogador driblador, rápido, incisivo e do jeito que o Dorival quer. O Dorival pediu a contratação do Bruno Henrique porque ele apresenta as características que ele quer hoje para o Santos. A gente não falou agora sobre um time que toca muito bem a bola, que o Fabiano Nogueira não se encaixa para esse esquema. Ele pensou no Bruno Henrique por causa desse detalhe. É um jogador que joga pelas pontas, rápido, driblador, igual o Vladimir Hernandes. Jogador rápido, entendeu? Eu não sei quantos gols o Vladimir Hernandes fez na carreira, mas se ele for um jogador que contribui para que o Ricardo Oliveira faça muitos gols, para que o Copete faça muitos gols, para que o Vitor Bueno faça muitos gols. Você acredita no Vladimir Hernandes? Ah, não sei, é difícil falar. Menor que o Lucas Otávio, hein? Menos do que no Bruno Henrique. Né? Mas eu já tive um ponta que era o Naldinho no Bahia, rapaz. Não tava o Naldinho, hein? Mas eu acho que jogador. Não é preconceito, não é preconceito. Mas é um pouco, né? Um pouco. Talvez. Eu acho que jogador muito baixinho no futebol. Não, mas tem que ser muito, mas tem que ser muito bom. Mas atacante. Mas atacante. Tá falando de um cara que foi melhor do mundo. Mas eu vou te lembrar 2 que foram bons. Não é Romário. Eu joguei com o Naldinho no Bahia, que era o terror, era o melhor jogador do Bahia.
E o Madison no Santos, ele também ajudou bastante. Mas só ajudou, então. O Romário tem 7 centímetros a mais que o Vladimir Hernandes. Um jogador baixo. Um jogador baixo. Ou seja, o Romário queria chamar ele de baixinho. Olha aqui, ó. Um jogador baixo, né, que para mim, que é bom jogador, não é craque, mas é bom jogador. O Cueva do São Paulo é baixo. É, um pouquinho. É bom jogador. Só para falar do Bruno Henrique, ele tem muitas qualidades. Se não fizer gol, a torcida vai querer que ele saia. Não, mas depende, ele é jogador Paulo. das beiradas. Eu não Paulo, sei, esse tempo é gozado, né? Se ele for um joga pelas beiradas. Paulo, depende. Se ele contribuir, se ele for um jogador de assistência, como eu falei. Agora, se ele for um jogador que contribui, se ele deixar o Ricardo Oliveira na cara do gol, a torcida não vai querer saber se ele faz gol, se ele não faz gol. Queria só dizer... Mas o atacante tem que fazer gol, se não fizer... Paulinho, ó, eu queria aproveitar e dizer que a Ícaro Alumínio é uma empresa familiar e está conosco também na parceria do Esporte por Esporte. Há mais de 30 anos trabalhando no mercado, com produtos de primeira qualidade. Trabalha com chapa de alumínio, rufos, escadas, insumos e materiais. E atende os clientes com muito carinho e atenção que eles merecem. Entrega de Cajati a Paraty. Agende uma visita do seu representante através do telefone 3468-6048. Ícaro Alumínio, lá na rua Cônego Teófilo Freire, número 41, no bairro da Esplanada dos Barreiros. Nós vamos continuar falando do Peixe e também tem amanhã jogo do Corinthians e quinta-feira jogo do São Paulo, depois do intervalo. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar, se segura na cadeira, vem pra cá, se a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa, participar, o Manduca tá no ar. Sasman, tudo o que você imagina em materiais elétricos. Há mais de 15 anos no mercado, na Sasman você encontra amplo estoque de cabos, lâmpadas e ainda todos os materiais necessários para qualquer tipo de instalação elétrica. Fios, iluminação, conexões, tomadas e equipamentos em geral. A Sasman tem tudo isso para você. Além do mais, a Sasman conta com a maior variedade de lustres do mercado. Beleza e sofisticação. Sasman, soluções inovadoras. Visite nosso showroom, Avenida Austin Luiz, número 183, esquina com a Cunha Moreira. Ou entre em contato pelo telefone 2138-6768. Sasman. Auto Posto Leão VIP. Loja de conveniência completa. Auto Posto Leão VIP. Lava rápido de fino trato. Auto Posto Leão VIP. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Auto Posto Leão VIP. Tranquilidade garantida. Auto Posto Leão VIP. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga na entrada do túnel. Telefone 3224-7323. Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais e importados de todas as marcas, além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes. Venha para a Pantera, a troca de óleo da galera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera, a troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento, como mármores, granitos, silestone e quartzos. Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado, conta com profissionais especializados, garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega. Arquimar Marmoraria, Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Fone fax 3235-6948.
Desde 1965, a Marquim Comercial atua no mercado da Baixada Santista, fornecendo cestas básicas e cestas de Natal a diversos segmentos, como universidades, construtoras, condomínios e empresas em geral. Marquim Comercial, tradicionalmente santista, há 50 anos, servindo qualidade. Rua Bittencourt 299 em Santos. Telefone 3234-4342 ou 3234-4509. À noite no Dom Pedro você encontra os melhores lanches e porções da cidade. Contrafilé, isca de frango, o especial frango a passarinho e muito mais. Além da deliciosa batata suíça. Já na hora do almoço, pratos saborosos que vão deixar você com água na boca. Aceitamos cartões de crédito e refeição. E também fazemos entrega. Dom Pedro, hamburgueria, petiscaria e refeições. Rua Carlos Gomes, 151, esquina com a Teixeira de Freitas, no Campo Grande. Parabenizar a TV Santa Cecília, todos os funcionários, uma TV aqui da Baixada e que tomou uma proporção muito grande, sempre noticiando com muita ênfase aqui todos os acontecimentos da Baixada, cobrindo há muitos anos as eleições aqui, trazendo um papel democrático também que tem. Então cumprimentar em nome da família Teixeira todos os funcionários e que a Santa Cecília possa continuar noticiando os acontecimentos e que eles sejam muito bons sempre a Baixada Santista. Parabéns a todos vocês. Sistema Santa Cecília de Comunicação. 2 décadas de sucesso dedicadas à nossa região. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Braga Pneus, cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259 em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Voltamos com o Esporte por Esporte. Nosso querido Armando Gomes está passeando, Argentina, Uruguai, passeando de navio aí. E nós estamos aqui tocando o programa. E infelizmente já passou, já acabou. Não tem mais tempo para nada, apenas para dar boa noite. A gente agradece a vossa audiência. E finalizamos o programa com a despedida de cada integrante. Fábio Leão, pode dar o seu boa noite, seu destaque final. Só lembrando então, Flávio, você falou sobre Copa do Brasil, o Corinthians joga amanhã contra a Caldense, em Minas Gerais, e o São Paulo joga na quinta contra o Motoclube no Maranhão. Na primeira fase da Copa do Brasil, nós tivemos uma mudança bem radical no regulamento. O time inferior no ranking joga em casa, caso da Caldense. Só que, partida única, e o empate dá a classificação ao time visitante. Então, se amanhã tivermos um empate em Minas Gerais, o Corinthians se classifica. Vitória, logicamente, para qualquer um dos lados, classifica-se a próxima fase. Na segunda fase, aí o jogo continua sendo em uma partida só que se terminar empatado, disputa de pênaltis. E o mando de jogo já vai para sorteio. A partir da terceira fase, mata-mata. Então, mudança total. Se amanhã, por exemplo, der uma zebra, a Caldense ganhar de 1-0 do Corinthians, o Corinthians está fora da Copa, não tem jogo de volta não, tá? Só lembrando, muita gente perguntou pra mim como que é a Copa do Brasil. Se der Caldense amanhã 1-0, tá fora o Corinthians. Se der Motoclube 1-0 contra o São Paulo, tá fora da Copa do Brasil. Então, curto e grosso, quem classifica? Corinthians e São Paulo classificam? A tendência que sim, né? Não dá pra cravar, porque, sinceramente, depois que o São Paulo fez contra o Audax e a apresentação do Corinthians contra o São Bento, não dá para cravar, mas são times melhores do que Motoclube e do que a Caldense, respectivamente. Deus abençoe a todos, valeu. Um valeu, Fabião. Paulinho de Brito, seu destaque final. O meu destaque final vai para o Leonardo aqui, que ele falou que o Leandro Donizete, ele veio para bater. Não seria melhor contratar o Belfort, que sabe bater? Um abraço e fiquem com Deus. Já que você falou de boxe, eu vou fazer mais uma pergunta. Se o Fábio Nogueira viesse conversar com você sobre algum comentário que ele gostou. Olha, eu nasci no Morro da Penha, sou filho de Ilhéus, da Ilha da Madeira, e meu pai me ensinou, se o cara me der um soco, vai lá e dá 2. Se ele me segurasse pelo colarinho, eu dava uma cabeçada nele e pronto. E outra coisa, tamanho não é documento. Se fosse documento, Só não fala aquela outra seria frase. o rei da selva.
Não, essa não dá para falar. Só não fala que é outra. Quem tem medo de grossura é outra coisa, não é verdade? Um abraço e fique com Deus. Tá aí o Paulinho de Brito. Leonardo Fontes, seu destaque final. Eu falei bater no bom sentido, né? Para chegar junto e tal. Eu também né? tô brincando. Não era porrada, né? Evidentemente. O Flavinho, União Espanhola ganhou do Cerro do Uruguai por 2-0, classificou na Libertadores hoje, assim como Júnior de Barranquilla. Já tinha vencido fora de casa por 3-2, né? Isso, o Júnior Barranquilla, que também tinha ganhado por 1-0, ganhou hoje por 3-0 do Carabobo. E não teremos mais o Carabobo na próxima fase da Libertadores. O Carabobo, belo time. E o Tucumã continua jogando, né? Teve o jogo contra o Olho Nacional, tá 0-0. Eles estão jogando com o uniforme da seleção Argentina Sub-20, que estava lá, que tá lá na cidade, né, de Quito, jogando o Sul-Americano Sub-20. Então eles estão jogando com a camisa, com o nome errado e tudo da seleção argentina. E esse time da Venezuela quebra aquela tese de que não tem mais bobo no futebol. Tem uns caras bobos ainda no futebol. É verdade. O Fabiano não podia perder uma piadinha. E outra coisa, o Carlos foi contratado pelo Internacional de Porto Alegre hoje, né? O Carlos, jogador do Atlético Mineiro. O São Paulo vai vender o Lianco para o Atlético de Madrid por 20 milhões de reais. Deve sair amanhã ou depois da notícia aí. O São Paulo para fazer negócio é espantoso, né? Ele faz uns negócios que não dá para entender. Volney Lima, boa noite a você, o seu destaque inicial, o seu destaque final, né? Nem sobrou tempo, né? Vocês falam tanto, não deu nem para ler os e-mails aqui, mas de qualquer maneira a gente agradece a todos que participaram aqui conosco desse programa. Não podemos responder a todos, mas agradecemos sim a participação de todos vocês. Boa noite, Flavinho. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Volney. Lembrando que nosso querido Armando Gomes no domingo já está de volta e como ele sempre diz, Deus existe. Boa noite a você, obrigado pela sua audiência e que Deus abençoe você e a sua família. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade. A nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de